Apocalipse 14, versos 6 e 7. Essa é uma passagem extremamente importante, principalmente para nós adventistas. Ela tem uma relevância muito grande em termos do que é a nossa identidade. E com certeza a maioria daqui deve conhecer essa passagem, talvez até de cor. Diz assim o texto bíblico: vi outro anjo voando pelo céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Talvez a sua Bíblia esteja um pouco diferente. Eu usei a versão Nova Almeida atualizada, algumas versões são um pouco mais antigas, mas a mensagem é a mesma. Vamos trabalhar um pouquinho essa passagem bíblica. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que aqui se fala de um evangelho eterno. E é curioso porque essa qualificação evangelho eterno, ela só aparece aqui. Você pode procurar no restante da Bíblia, você tem a palavra evangelho, às vezes evangelho do reino, mas você não tem a palavra evangelho eterno, a expressão evangelho eterno. Essa qualificação eterno só aparece aqui. Isso nos sugere que a Bíblia quer nos dizer alguma coisa especial aqui. É a pregação do evangelho, mas é um evangelho eterno. Então ela está querendo enfatizar algo diferente nesse evangelho. Eu gostaria de sugerir que o que está querendo ser enfatizado aqui, né, quando se diz evangelho eterno, é que esse evangelho, ele possui elementos que eles não são elementos provisórios, elementos que em algum tempo valeram e depois deixaram de valer. Porque aquilo que é eterno, a definição de eterno, é aquilo que era de uma forma antes e continua sendo hoje e continuará sendo sempre. É algo que não muda. A palavra diz, por exemplo, em Hebreus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a eternidade, ela tem a ver com essa imutabilidade, essa ideia de que era a mesma coisa antes, é a mesma coisa hoje, será a mesma coisa amanhã. Então, quando se enfatiza aqui a pregação de um evangelho eterno, é como se o autor estivesse dizendo assim: os elementos que compõem este evangelho, eles não são elementos que em algum momento passaram, cessaram, ficaram para trás. Não. Os elementos que compõem esse evangelho, eles existiam no passado, eles existem desde sempre e eles continuam existindo. É esse evangelho que precisa ser pregado. Então há uma ênfase aqui nesses elementos. E quais são esses elementos que são colocados aqui nesse evangelho? Bom, o texto vai continuar dizendo que o anjo, ele vai colocar que nós devemos temer a Deus, né? Temam a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esse é um dos elementos desse evangelho. Isso só mostra que, de fato, a qualificação eterno aqui, ela tem o objetivo de enfatizar um elemento diferente nesse evangelho. Porque ele diz, é o evangelho eterno, e alguém poderia perguntar, mas o que é um evangelho eterno? E aí ele diz, temam a Deus e dá-lhe glória, é o primeiro elemento, pois é chegada a hora do seu juízo. E depois ele vai dizer, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então ele está explicando, esse evangelho que eu estou enfatizando que ele é eterno, ou seja, que ele tem elementos que não passam, que são os mesmos ontem, hoje e sempre. Esse evangelho, ele é composto desses elementos aqui, que nós devemos temer a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo, e nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o que isso sugere? Isso sugere que em algum momento da história, esses elementos, eles ficariam esquecidos. E é por isso que o texto está relembrando que esses elementos são eternos, que esses elementos não podem ser esquecidos.
O evangelho se compõe necessariamente desses elementos. Mas eu quero escavar um pouquinho mais essa questão. Porque, veja, quando a gente fala em evangelho, qual é o sentido de evangelho que existe na Bíblia Sagrada? Bom, a palavra evangelho, como você deve saber, significa boa nova, novidade, boa notícia. E essa palavra, ela é usada na Bíblia sempre para se referir à boa nova da vinda de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós nessa terra, ou seja, ele se sacrificou por nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou por nós, ele ascendeu ao céu. E, obviamente, essa boa nova, ela também se compõe da ideia de que Jesus voltará. Porque se eu prego que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e ascendeu ao céu, obviamente alguém vai perguntar, tá bom, mas cadê esse Jesus? Eu quero conhecer esse homem que fez isso, né? Esse ser maravilhoso que fez isso, cadê? Né? E o que muda depois? Né? E aí existe essa outra parte da mensagem, ele foi ao céu, ele está nos preparando o lugar, é o que ele vai falar no Evangelho de João, por exemplo, e ele vai voltar para nos buscar. Então, quando se fala no Evangelho, né, o sentido de Evangelho nas Escrituras sempre se compõe desses elementos. Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus, vai voltar. Esse é o Evangelho, né? E aí a pergunta que surge é, se esse é o Evangelho, o que essa mensagem tem a ver com este Evangelho eterno aqui? Porque aqui, quando se fala do Evangelho eterno, primeiro existe essa qualificação eterno, que já dá uma noção de que, olha, o autor está querendo mostrar alguma coisa um pouco diferente aqui, porque ele não diz só um anjo voando pelo céu pregando o Evangelho, não, ele diz, um anjo pregando pelo céu, pregando o Evangelho eterno. Então existe uma qualificação, ele está querendo mostrar alguma coisa diferente aqui. E ele coloca como elementos desse Evangelho a ideia de que devemos temer a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo, e de que Deus é o Criador, nós devemos adorar o Criador. Então são elementos que, a princípio, parecem diferir um pouco dos outros elementos do que é o Evangelho. Ora, se o Evangelho é Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, ascendeu ao céu, vai voltar, o que isso tem a ver com o juízo e o que isso tem a ver com Deus ser o Criador? Então, a princípio, né, alguém pode dar uma lida superficial e falar, parecem que são duas coisas diferentes. No entanto, irmãos, nós devemos lembrar que na Bíblia só existe um Evangelho, pelo menos um Evangelho verdadeiro. Paulo, por exemplo, ele vai, em uma de suas cartas, repreender aqueles que acreditavam em outro Evangelho. Como quem diz, só existe um Evangelho verdadeiro. Então, quando se fala desse Evangelho eterno, ele não pode ser um Evangelho diferente do restante do Evangelho que existe na Bíblia Sagrada. É o mesmo Evangelho. O que acontece é que o autor está enfatizando que há elementos nesse Evangelho que foram esquecidos. E por isso ele coloca que esse Evangelho é eterno. Mas então como que a gente concilia, né? O Evangelho, durante toda a Bíblia, ele é a ideia de que Jesus veio, se sacrificou por nós, ressuscitou, ascendeu ao céu, vai voltar. Mas aqui está falando que esses elementos que compõem o Evangelho também incluem a ideia de que haverá um juízo, de que Deus vai julgar e de que Deus é o Criador. Como é que a gente concilia isso? Bom, primeiramente, vamos pensar na questão do juízo. Quando Jesus vem à Terra e ele morre por nós, nós poderíamos dizer que essa morte de Jesus, ela já é o princípio de um juízo. Porque Jesus vai dizer, por exemplo, que aqueles que não o aceitam, não aceitam o seu sacrifício, já estão julgados, já estão condenados. Se você não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está condenado. Então, de certa forma, o sacrifício de Jesus, embora ele seja a nossa salvação, a salvação daqueles que creem em Jesus, ele também é a perdição daqueles que não creem. Jesus vai dizer que ele é a pedra de tropeço também. Então, aquilo que é para uns a salvação, para outros é a perdição. Para quem crê em Jesus, Jesus é o Salvador.
Para quem não crê, Jesus é o motivo da pessoa se perder, porque a pessoa não creu em Jesus. Jesus diz: quem não crê em mim já está condenado. Então, de certa forma, na vinda de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, já existe ali um princípio de juízo, mas não termina ali, porque Jesus, ele vai ascender aos céus, e aí o que acontece no céu? Nós entendemos, a partir das profecias de Daniel e Apocalipse, que existe um juízo pré-advento. Em algum momento da história, Jesus ele inicia um juízo, e nesse juízo você tem uma obra onde todos aqueles que aceitaram a Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador, eles serão confirmados como sendo salvos, como sendo pessoas que realmente creram em Jesus e, portanto, receberão a salvação. Então, todos aqueles que creram em Jesus, eles terão seus nomes confirmados. É como se houvesse um processo para deixar tudo transparente. Nós podemos imaginar Jesus abrindo os livros dos atos de cada um, e os anjos em volta, e os anjos perguntando: e esse aqui, Senhor? Ele diz assim: olha, esse aqui cometeu muitos erros, muitos pecados também, mas ele me aceitou verdadeiramente, ele creu em mim verdadeiramente, olha só, como vocês estão vendo, e por isso eu o salvei. E os anjos entendem: ah, é verdade, olha só, ele realmente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, viveu assim até o resto da sua vida, morreu crendo em Jesus verdadeiramente, buscando agir como Jesus, sendo um verdadeiro crente. Então realmente ele foi salvo em Jesus. Existe esse juízo, isso está baseado em Daniel 7, em Daniel 8, em outras passagens bíblicas. Existe um juízo, e esse juízo é um juízo pré-advento, é um juízo que acontece no céu antes de Jesus voltar. E é claro, isso precisa acontecer antes de Jesus voltar, porque quando ele voltar, já é o juízo final, é uma outra fase do juízo. Porque antes de Jesus voltar, é preciso que se formalize quem se perde, quem se salva, e esse juízo serve para formalizar. Quando Jesus volta, aí nós temos a fase do juízo executivo, que é quando de fato Jesus fará a execução desse juízo. Aqueles que efetivamente foram salvos receberão a sua herança, aqueles que foram perdidos, que se perderam, que não aceitaram Jesus, que se mantiveram na prática das más obras, eles também receberão a sua paga por isso. Então veja que você tem aqui várias fases do juízo de Deus. Há um princípio de juízo quando Jesus vem à terra e se sacrifica e ressuscita. Há uma outra fase do juízo, que é esta fase pré-advento no céu, que é importante, que acontece antes de Jesus voltar, pré-advento. E existe um juízo executivo, que é o que a gente conhece como juízo final, que é quando efetivamente cada um receberá a sua paga. Então note, quando nós falamos em vinda de Jesus, sacrifício de Jesus e depois ascensão de Jesus, tudo isso está conectado a juízo divino. Quando Jesus vem, é uma espécie de juízo para quem não crê nele. Quando Jesus ascende ao céu e no momento em que ele inicia o juízo investigativo, mais uma vez nós temos um juízo, no qual Jesus participa como nosso advogado, diga-se de passagem. E ele só é nosso advogado porque ele morreu por nós na cruz, então tem tudo a ver com o Evangelho. E em algum momento, quando esse juízo termina, quando Jesus volta, você tem o juízo executivo, que é quando ele dá a paga para todos. Então, todo o Evangelho, ele tem a ver com juízo. E aqui a gente começa a entender por que esse Evangelho eterno, ele está ligado a juízo, porque o Evangelho tem a ver com juízo. Quando a gente pensa em Jesus, morrendo na cruz, e ressuscitando, e ascendendo ao céu, tudo isso tem a ver com o juízo divino.
É o juízo divino em relação aos pecados, é o juízo divino que redundará no fim de pecados e pecadores, é o juízo divino que redundará, no fim das contas, na nossa transformação total. Quando nós, aqueles que continuarmos a crer em Jesus até o fim de nossas vidas, nós seremos transformados e o pecado será extinto. Então, tudo isso tem a ver com juízo. Portanto, não dá para você desvincular o Evangelho, a boa nova de que Jesus veio à Terra e se sacrificou por nós, do juízo. Tudo isso tem a ver com juízo, porque no fim das contas, o grande objetivo de Deus é o juízo. É fazer com que aqueles que creem nele sejam salvos e transformados, e fazer com que aqueles que não creem, aqueles que continuam na maldade, na impiedade, eles recebam a paga pelos seus pecados, e então o pecado seja extinto. Então tudo isso tem a ver com juízo. Isso é muito interessante, porque é muito fácil nós pensarmos em um evangelho que não tem a ver com juízo. Hoje em dia isso é muito comum. As pessoas, elas querem muitas vezes um evangelho que não tem nada a ver com juízo, porque quando nós falamos em juízo, isso significa que existem normas, existem regras, que existe julgamento, que existem consequências para aquilo que a gente faz, e muita gente não quer que as coisas sejam assim. Então é muito mais fácil você pensar em um evangelho que não tem consequências, que não tem regras, né? Mas o evangelho tem tudo a ver com juízo. E o que esse texto está enfatizando aqui é o seguinte: o evangelho eterno, isto é, o evangelho que tem elementos que não passaram, ele é composto do juízo. Então, por que existe essa ênfase aqui? Porque em algum momento as pessoas se esqueceram que há um juízo. Em algum momento as pessoas se esqueceram, por exemplo, que Jesus vai voltar em algum momento, que haverá um juízo final, e que antes desse juízo final, inclusive, existe um juízo no céu. Então aqui, né, existe essa ênfase em algo do Evangelho, em um elemento do Evangelho que foi esquecido. É interessante, eu assisti há algum tempo atrás, alguns teólogos, não adventistas inclusive, mas falando sobre o contexto dos Estados Unidos no século XIX. E eles falando, por exemplo, que naquela época a ideia de que Jesus vai voltar, a iminente volta de Jesus, era uma coisa que estava meio esquecida. As pessoas não pensavam muito nisso, principalmente porque no contexto dos Estados Unidos da época, você tinha um desenvolvimento econômico muito grande e acelerado, muito forte. Então as pessoas estavam vivendo grandes avanços tecnológicos, e isso criava uma certa acomodação. E as pessoas pensavam: aqui não está tão ruim. E a partir dessa visão se criavam teorias do tipo: olha, Jesus vai voltar apenas quando a Terra estiver muito boa, então todo esse avanço tecnológico é um avanço, né, da nossa vida, então a gente vai ter uma vida muito boa, e quando estiver tudo muito bem, Jesus vai voltar. Então existiam teorias do tipo, o que fazia com que as pessoas acabassem não pensando muito na volta de Jesus. E é então que surge, por exemplo, o movimento do Guilherme Miller, apontando para a ideia da volta de Jesus. E aí isso muda, esse cenário muda, as igrejas começam a pensar mais na volta de Jesus. Não vou falar aqui sobre Guilherme Miller, mas foi só algo que eu lembrei, que eu estava assistindo, e que fala um pouquinho sobre como essa ideia de que Jesus vai voltar, de que haverá um juízo, isso foi esquecido em alguns momentos da história da igreja. E há uma tendência de que isso seja esquecido, principalmente quando as coisas vão muito bem, porque a gente tem uma tendência à acomodação. Se está tudo muito bem, a gente não quer pensar em juízo, o ser humano não quer pensar em juízo, o ser humano não quer pensar nessas coisas. Mas isso faz parte do Evangelho. Há um juízo, Deus vai julgar, Jesus vai voltar, a volta de Jesus tem a ver com juízo, a volta de Jesus é importante. Tudo isso está aqui presente. Então, quando se diz a pregação do Evangelho eterno, esses elementos estão aqui.
é para nos lembrar disso, como que faz parte do Evangelho essa questão do juízo, essa questão da volta de Jesus. Mas não é esse o único elemento, existe um segundo elemento. É dito que nós devemos temer a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é um segundo elemento desse Evangelho. Isso é muito interessante, porque a princípio alguém poderia dizer, mas o que tem a ver, né, o fato de Jesus ter vindo e se sacrificado por nós, e ressuscitado, e Ele vai voltar, com o fato de que Deus é o Criador? Qual é a relação entre essas coisas? E a primeira relação que a gente poderia colocar é, a Bíblia, e o Novo Testamento em específico, enfatiza que Jesus é o Criador, que Jesus tomou parte na criação. Você tem isso em Colossenses 1, Colossenses 2, você tem isso em João 1, várias passagens deixam claro que Jesus, unido ao Pai, unido ao Espírito Santo, criou todas as coisas. Jesus é o Criador. Então veja, Jesus não é só aquele que nos redime na cruz, Ele é, mas Ele também é aquele que criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, para Ele. E veja, isso é muito interessante, porque se Jesus é o Criador de todas as coisas, isso significa que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Existem muitas pessoas que olham para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e eles acham que Deus é muito diferente no Antigo e no Novo Testamento, em relação um ao outro. E algumas pessoas chegam até a pensar que são dois deuses diferentes. Existe uma heresia que foi muito comum no segundo século, chamada marcionismo, que defendia justamente isso. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, são dois deuses diferentes. Mas o fato de Jesus ser colocado no Novo Testamento como aquele que criou, Ele é o Criador, aponta para a ideia de que então o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não existem dois deuses, é um Deus só. Isso significa que quando a gente vai lá em Gênesis e a gente vê Deus criando o mundo, é Jesus ali também, porque Jesus é divino, é um com o Pai, Jesus é Deus. Então Jesus é o Criador. E isso é interessante, porque se é Jesus que está criando ali em Gênesis, então quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, que Deus descansou no sétimo dia e abençoou no sétimo dia e santificou o sétimo dia, o que significa que Ele separou esse dia dos demais, quando a gente lê isso, a gente pode entender que Jesus fez tudo isso, o que significa que o sábado tem tudo a ver com Jesus. Quando Jesus diz que é o Senhor do sábado, é isso que Ele está indicando. Foi Ele que criou o sábado, porque foi Ele que criou o mundo também. Percebe a relação entre as duas coisas? Então veja, se há essa relação entre Jesus e a criação, se há essa relação entre Jesus ser o Criador, então a gente começa a perceber que o sábado parece ser uma coisa importante para a nova aliança também. Porque não mudou, não é um Deus diferente, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. O Jesus que nós seguimos, que é o Jesus que nos redime, é o mesmo Jesus que lá em Gênesis criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É o mesmo Jesus que nos deu os 10 mandamentos, onde tem lá, por exemplo, o 4º mandamento, que diz para guardar o sábado, o 7º dia. Começa a ver a relação? Mas tem mais. A forma como esse elemento é descrito aqui, é uma forma muito semelhante à forma como é escrito o 4º mandamento. Nós lemos aqui, vamos ler de novo. E adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É o que está aqui. Se você for em Êxodo, aí você pode abrir comigo se você quiser. Se você for em Êxodo 20, que é onde tem os 10 mandamentos, em Êxodo 20,
quando nós vamos no verso de 8 a 11, em especial o verso 11, vamos ler aqui o verso 11. O verso 11, ele diz a explicação de por que nós temos que guardar o sábado. Ele diz assim: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que a forma como é descrito aqui, de como Deus é o Criador, é muito semelhante. Porque Ele fez os céus e a terra e o mar. Aí quando você vai lá em Apocalipse, tem quase a mesma fórmula. Aquele que fez o céu, a terra e o mar. Ou seja, o que parece aqui é que o autor ele está apontando, ele está fazendo uma alusão para a ideia de que Deus, o Deus Criador, é o mesmo Deus que deu esse mandamento aqui do sábado. Então ele está dizendo: aquele que disse, guarde o sábado porque eu criei o céu, a terra, o mar, ele também diz em Apocalipse: honre a mim porque eu fiz o céu, a terra e o mar. Então há uma alusão ao mandamento aqui. E o mandamento do sábado é um mandamento esquecido. Então aqui nós temos mais algo que foi esquecido ao longo do tempo. Eu falei do juízo, eu falei de como é fácil as pessoas se acomodarem e esquecerem a ideia de juízo, a ideia de volta de Jesus, e aqui há um outro elemento esquecido, o sábado. Ao longo da história, os cristãos, as igrejas foram esquecendo o sábado, foram guardando o domingo ou não guardando dia nenhum, e o sábado foi esquecido. Então, quando a gente entende isso, e eu já estou caminhando para o final, a gente percebe qual é o sentido que o autor queria dar quando ele diz o Evangelho eterno. Ele está dizendo: olha, esses elementos que eu estou colocando aqui, o fato de que haverá um juízo, e o fato de que Deus é o Criador e nós devemos adorá-lo como Criador, esses elementos, eles não mudaram, eles são eternos. E eles fazem parte do Evangelho, eles têm tudo a ver com o Evangelho, porque o Evangelho é sobre Jesus que veio, se sacrificou e ressuscitou e ascendeu e vai voltar, mas esse Jesus é o Criador, então tem a ver com criação. E quando esse Jesus voltar, isso é parte do juízo divino. Assim como a primeira vinda foi parte do juízo divino, assim como o juízo celeste pré-advento é parte do juízo divino, então está tudo dentro do Evangelho. E esses elementos não passaram, eles não desapareceram, eles não se tornaram antiquados. O Deus Criador do Antigo Testamento continua sendo o mesmo Deus Criador do Novo Testamento. O Deus de Gênesis é o nosso Deus de hoje, que é Jesus. Então o texto claramente está dizendo: esses elementos, eles continuam, eles são eternos. Então esse texto é um chamado para que haja uma pregação que se lembre novamente desses elementos que são eternos, que não se esqueça esses elementos, porque durante muito tempo foi pregado o Evangelho, e muito bem se pregou que Jesus morreu por nós e ressuscitou e ascendeu ao céu, amém, maravilha, isso faz parte do Evangelho, é a essência do Evangelho, mas o Evangelho também tem outros elementos, nós não podemos esquecer esses outros elementos, e o texto está dizendo isso, não se esqueça desses outros elementos. E para finalizar, o texto vai dizer que um anjo, o que João viu, foi um anjo voando pelo meio do céu, trazendo este Evangelho eterno, e pregando a toda tribo, língua e povo e nação. O que isso significa? Bom, o livro do Apocalipse, como vocês sabem, é um livro repleto de símbolos. Então, se nós estamos lendo aqui que um anjo pregou esse Evangelho, não necessariamente é um anjo literal. E há boas evidências, há bons indícios, tanto no Apocalipse quanto na Bíblia como um todo, de que anjo aqui é um símbolo, e um símbolo para pessoas, porque quem prega o Evangelho na Bíblia são as pessoas, somos nós,
na Bíblia não são os anjos que são colocados no encargo de pregar o Evangelho. Não, somos nós. O Evangelho foi dado a nós, a grande comissão foi dada a nós. Lá no fim de Mateus, no capítulo 28, Jesus diz: preguem o Evangelho a toda criatura. Foi uma ordem dada a nós, seres humanos, pessoas. Então, quando há esse anjo aqui, anjo significa mensageiro, quando há esse anjo voando pelo céu, pregando a todo o mundo, na verdade somos nós. Pessoas, são pessoas. Então o texto está dizendo que é necessário que haja pessoas no fim dos tempos que preguem este Evangelho eterno, que se lembrem desses elementos que foram esquecidos e preguem esses elementos juntamente com a essência, que é: Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, ascendeu ao céu. Tudo isso faz parte do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado de uma maneira completa, sem nenhum elemento a ser esquecido. E há elementos que foram esquecidos, como por exemplo o sábado do Senhor, que indica que Deus é o Criador. Então, a lição que fica para nós ao ler esse texto e meditar sobre esse texto, é que nós estamos sendo chamados, nós os que lemos, todo aquele que pega isso aqui para ler, todo aquele que ouve essas palavras está sendo chamado para ser parte desse anjo, dessas pessoas que vão pregar essa mensagem. Então, se você que está assistindo na internet, você que está aqui no culto, e você está pensando: eu concordo com essa mensagem, saiba que essa mensagem, ela indica você como pregador. Você também está sendo chamado para pregar essa mensagem, para pregar esse Evangelho eterno, o Evangelho que inclui a ideia de que Deus é o Criador e continua sendo o Criador, o mesmo Deus que mandou que nós guardássemos o sábado, a ideia de que há um juízo, e isso significa que Jesus vai voltar, e nós precisamos pensar sobre isso. Você está sendo chamado para pregar essa mensagem. Então, ouça a voz do Espírito Santo e pregue essa mensagem. Pregue na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, porque você também é um desses anjos, você faz parte desses mensageiros. Deus está te chamando para pregar o Evangelho que nunca passou, que sempre foi o mesmo, ainda que muitos elementos tenham sido esquecidos ao longo da igreja, mas Deus quer relembrar a todos de que Ele é o Deus Criador e de que o juízo vai acontecer. Amém?